Obrigada, presidente, meus colegas, vereadores, vereadoras. Como foi dito aqui pelo meu colega Celso Gianazzi, é um projeto que viria, né, para fazer aí uma alteração no Estatuto do Pedestre, mas que tem outros pontos, né, coloca outras coisas, não é apenas sobre a questão, né, do direito do pedestre em São Paulo. Essa questão do Estatuto eu acho que é bem importante, é um assunto que a gente sabe que é fundamental. Normalmente as ruas de São Paulo são ruas que têm a ver com a desorganização urbana da cidade. A gente tem, de fato, uma situação ruim em grande parte da cidade em relação às calçadas. Principalmente quando a gente vai para as periferias, em que a gente vê muita negligência do poder público de fazer um espaço público interessante, de fazer uma calçada que o idoso possa andar, que as pessoas consigam ter um mínimo de conforto. Isso é algo que nós concordamos, entendemos que tem que ter mudança, mas só mudar o Estatuto de Pedestre não basta. A questão da manutenção dos espaços do pedestre não se resolve só com lei, se resolve principalmente, até onde eu pude observar na cidade de São Paulo, da minha experiência de vereadora, tem a ver com aumentar as equipes de zeladoria das subprefeituras. Porque a gente pode votar uma série de leis aqui em relação à questão dos pedestres em São Paulo agora. Se a gente continuar votando em orçamentos, em planos de orçamento, que ano após ano diminui a capacidade financeira das subprefeituras, não vai adiantar nada o que a gente vota aqui. Porque quem arruma isso é quem está na ponta na sub. Né? Na prática é isso. Quem faz ali a manutenção, quem faz a zeladoria, quem cuida quando por exemplo, a enchente, uma tempestade leva pedaços ali da calçada, leva pedaços do asfalto, normalmente, claro, às vezes é CIURB, mas normalmente quem faz esse trabalho é a subprefeitura. Então, me parece um pouquinho deslocado. A gente não está falando aqui, por exemplo, de aumentar o orçamento das subs para pensar a questão das calçadas, a questão do pedestre. Então, acho meio complicado. Também fala sobre a questão dos postes, né? Eu vou ler aqui um trecho. Atualmente, o Estatuto do Pedestre prevê que as concessionárias, permissionárias e autorizadas de serviços públicos que possuam postes, equipamentos ou mobiliário urbano instalados nas calçadas, praças e passeios públicos em desacordo com o disposto no artigo 3º desta lei, deverão, no prazo de 90 dias, a contar da publicação desta lei, proceder à sua adaptação ou retirada. A multatória é de 500 por dia, né? A nova proposta aumenta para 5.000 por dia. Tem mais um ponto aqui, gente. A gente está falando de fiscalização, né, de permissionárias, de concessionárias. Esse é um trabalho que é feito por servidores públicos, inclusive agentes fiscais de postura. A gente está há muito tempo batalhando para que os últimos concursados, né, os aprovados, sejam convocados. Não adianta a gente votar uma lei que aumenta o valor da multa se a gente não vai ter servidor para aplicar. Não faz sentido, gente. Eu já vim trazer essa questão há algum tempo aqui, falando, presidente, mesa, da questão dos agentes. Como é que você vai aplicar multa se não tem servidor público para aplicar? Porque não tem concurso. O último concurso faz anos, décadas não, né? O último é recente, mas antes do último, passou mais de 10 anos sem concurso. Então, assim, mais uma lei que tem uma ótima intenção, mas que não falta aí uma substância para ver como é que vai aplicar, porque tem que ter servidor para fazer isso. Tem um ponto, né, dessa questão dos postes, dos espaços públicos, que é a questão de cartazes, que aí me chama a atenção. A cidade de São Paulo é uma cidade muito viva, muito dinâmica. E eu entendo que existe muitas vezes práticas abusivas de empresas, João Jorge. Por exemplo, que ali, ferem a lei Cidade Limpa, que coloca ali cartazes, o famoso lambi-lambi, para às vezes vender seus produtos, enfim, de uma forma até um pouquinho abusiva, dá para dizer dessa forma. Mas também tem uma tradição política da cidade de São Paulo, de a partir do chamado lambi-lambi, expressar manifestações políticas e ideológicas. Essa lei não diferencia alguém que tem essa prática para abusar do espaço público para vender um produto e alguém que traz uma mensagem política. Eu acho que isso é algo que deveria ser, sim, ter uma diferença, porque tem uma diferença na intenção. Existe uma tradição na cidade de se manifestar dessa forma. E não é a mesma coisa que, por exemplo, você pichar um muro, alguma coisa nesse sentido. O lambe, apesar de eu achar que também é uma forma de manifestação política que muitas vezes acontece na cidade, né? O que eu estou dizendo você coloca uma multa aqui, ó, eu vou ler aqui. Deixa eu ver.
Atualmente, a lei, apesar de proibir essa prática do famoso lambe-lambe, não estabelece multa. Com essa lei, agora criaria uma pena nos seguintes termos: 1, remoção imediata; 2, multa de R$10 mil; 3, ressarcimento pelas despesas de limpeza do bem; 4, expedição de ofício à empresa de telefonia, sim, de cancelamento de linha, nananã. Fala de uma multa. Gente, assim, eu acho que é um projeto que na prática também pode causar um efeito de repressão política. Há uma forma de expressão política, que é trazer a sua mensagem no cartaz, no lambe-lambe. Por esse motivo, a gente tem um problema com essa lei, com essa alteração aqui. Então, gostaria de chamar a atenção sobre isso. Não sei se o governo pretende modificar antes da votação em segunda essa lei. Mas, se modificar, a gente gostaria de ser parte desse debate de modificação, para a gente poder colocar algumas propostas nossas. Queria aproveitar do tempo que eu estou aqui falando para os senhores sobre a questão da Lei 674 de 2025, para novamente trazer um tema que há muitas semanas diversos vereadores trazem aqui para casa, que também tem a ver com concurso público. Eu falei da questão dos agentes fiscais de postura, mas a gente tem muitos concursados na cidade que foram aprovados e que não estão sendo chamados. Eu vou voltar a falar dos ATS, tá? Que são profissionais da educação infantil, e de PEI, que é professor de educação infantil. São profissionais que já estão aprovadas em concurso, profissionais que a própria Secretaria Municipal de Educação falou que quer convocar. São algumas centenas de trabalhadoras da educação infantil que não estão sendo convocadas e que fazem falta. Quando a gente fala da questão de professor de educação infantil, é um investimento que tem que ser feito. Quando a gente fala das séries iniciais, aí entra desde o início da vida escolar, desde os bebezinhos, que a gente tem criança entrando com 2 meses em escola de São Paulo. Tem recém-nascido hoje, gente, em escola municipal de São Paulo. É muito novinho que chega. Inclusive, até mais ou menos os 4, 5 anos, a proporção de professor por aluno tem que ser uma proporção baixa. Não dá para ter uma proporção alta. Tem que ser, sim, muito professor por aluno, muito educador por aluno. Por isso que precisa chamar PEI e até. Eu faço novamente esse apelo para o prefeito Ricardo Nunes, para o secretário municipal de educação e também para a Fazenda, para que entenda que tem que liberar essa convocação. A gente conseguiu prorrogar o concurso para não perder as vagas. A gente correu o risco, Riva, de perder as vagas do concurso de PEI de até. Não perdemos porque teve a prorrogação. Agora tem que convocar. É urgente com que se convoque. Volto a fazer esse apelo. As concursadas, as aprovadas, estão esperando. Elas querem ir para a sala de aula, querem ir para a SEIS, para as EMEIs, para a CEMEI do município, para as unidades de educação, porque tem necessidade. Elas passaram no concurso, elas foram aprovadas, elas vão ser convocadas para trabalhar. E as crianças de São Paulo necessitam dessas profissionais. Tem que, urgente, diminuir a proporção professor-aluno da educação infantil. Isso tem a ver com cuidado de primeira infância. Isso é um nível de impacto que é até difícil da gente prever. O prefeito fala muito que ele quer melhorar a educação de São Paulo. Ele fala isso, não fala? Que ele quer qualificar, que ele quer que aumente as notas do IDEB. Deixa eu falar uma coisa para vocês, vereadores e vereadoras que estão aqui presentes. Pastora Sandra, Silvão, Janaína, todo mundo que está aqui. Nunca vai aumentar o IDEB de São Paulo se não diminuir a proporção professor-aluno. Nunca. Precisa ter menos aluno por educador. Por isso, repito, é urgente com que se convoque profissionais PEI e até da educação infantil. Obrigada, presidente. Obrigado.